trata a habilidade 25? Galera, a habilidade 25, ela trata de variações linguísticas. Pediria por gentileza que vocês anotassem aí do lado de H25, variações linguísticas. O que é que isso nos diz? O que é que isso significa para nós? Interessante nós percebermos, moçada, que até bem pouco tempo a escola ensinava, a escola trabalhava basicamente duas variações linguísticas. A variação literária, estudada na aula de literatura, e a variação culta, chamada de norma padrão, estudada na aula de gramática, estudada na aula de redação. A professora Goretti, muito bem agora, deu dicas sobre como dominar, articular a norma culta, a norma padrão, a serviço da produção textual. Até bem pouco tempo, a escola se limitava a trabalhar essas duas normas, a culta e a literária, até que apareceu o Enem. E com a chegada do Enem, começou-se a colocar em pauta nas escolas que não existem apenas duas variações de linguagem. Há infinitas outras variações de linguagem. E essas variações começaram a aparecer na prova. Ou seja, a variação regional, o sotaque, o jeito de falar de determinados indivíduos de determinada região. Isso também constitui uma variante linguística. A variante usada na internet, o chamado internetês, com palavras abreviadas, um estilo mais sintético, isso também é uma variante de linguagem. A variante social, chamada de gíria ou jargão, a fala do jogador de futebol, a fala do advogado, a fala do médico, a fala do skatista, a fala do surfista, isso também se constitui uma variante linguística. Ou seja, a língua muda de lugar para lugar, a língua muda de classe social para classe social, a língua muda de situação para situação, de contexto para contexto, Você mesmo utiliza várias variantes linguísticas. Numa situação íntima, informal, em casa, você usa um português mais coloquial, mais relaxado. Numa situação formal, numa entrevista de emprego, você usa um português mais lapidado. Na internet, até mesmo no ambiente da internet, no WhatsApp você usa uma forma, no e-mail para um amigo usa outra, no e-mail para uma proposta de emprego usa uma terceira forma. Ou seja, é interessante nós percebermos que não existem apenas a variação culta e a variação literária. Existem N outras possibilidades de a língua variar, e é interessante que nós percebamos quais são essas principais variações. Isso é a habilidade 25. Perceber que a língua muda de lugar para lugar, de época para época. No passado se falava coisa, hoje se fala coisa. No passado se dizia vossa mercê, hoje se diz você, você. Ou seja, a língua muda em diversas circunstâncias. Esse é o primeiro aspecto. Perceber em que circunstâncias a língua passa por processos de variação. A habilidade 26, na sequência, ela quer que você perceba o uso social dessas variações. O uso social, o que quer dizer isso? Cada macaco tem o seu galho, entende? Se existem várias formas de linguagem, é porque existem diferentes situações de uso de cada variação. Hoje é preconceito linguístico falar que isso é certo ou isso é errado. Vamos relativizar. Não existe o conceito de certo e de errado. Existe o conceito de adequado ou não adequado. Entende? Uma teoria muito simples, moçada, que eu acho que pode dar luz a essa questão, é a teoria do guarda-roupa linguístico. A teoria do guarda-roupa linguístico ela é muito simples. Você quer saber que linguagem deve usar em determinada situação? Observe a roupa que você está usando. Se você está vestido de pano passado, passeio completo, terno e gravata, isso quer dizer que a situação para a qual você está se dirigindo exige uma linguagem mais formal. Se você está de calção, chinelo, camiseta, isso quer dizer que o lugar para onde você vai, a situação para onde você vai se colocar, possibilita que você use uma linguagem mais
coloquial, mais à vontade. Então é ter bom senso e olhar que se eu tenho uma roupa para determinada situação, eu também tenho uma linguagem para determinada situação. E o que eu não posso é usar a linguagem da praia no baile de casamento. O que eu não posso é usar a linguagem informal da sala da minha casa num discurso de formatura da minha turma. Teoria do guarda-roupa linguístico. Cada macaco no seu galho. Cada variante linguística tem a sua situação de uso. Cada variante linguística tem a sua função social. E a habilidade 27, é a habilidade que nós vamos tratar mais especificamente hoje, ela fala sobre a variante culta, a norma padrão. Por mais que hoje nós tenhamos a compreensão de que existem várias formas de linguagem para diferentes situações comunicativas, uma coisa nós não podemos perder de vista: a norma culta ainda é a norma de projeção social. A norma culta é ainda aquela que vai te dar status, portanto é a que vai ser avaliada exclusivamente na sua prova de redação. Por mais que você trabalhe em várias situações, várias variantes linguísticas, nenhuma delas pode, entre aspas, contaminar o seu texto. Você não pode levar para o seu texto o português do dia a dia, você não pode levar para o seu texto o português coloquial, você não pode levar para o seu texto o português da internet. Por quê? Porque na redação será avaliada uma variação de linguagem específica, que é a variante culta, que é a norma padrão. Ela está moldada por regras estabelecidas pela gramática. A professora agora muito bem frisou algumas dessas regras, do que pode e do que não pode dentro dos preceitos da norma padrão, dentro dos preceitos da norma culta. Uma das grandes questões que envolvem o domínio da norma culta, o domínio da norma padrão, é a sintaxe. Sobretudo, a sintaxe sobre a qual nós vamos conversar agora. A sintaxe de regência, a sintaxe de concordância, a sintaxe de colocação. Portanto, são três elementos da sintaxe que revelam a necessidade de domínio da norma culta, de domínio da norma padrão. Mas, qual a diferença? O que é regência, o que é concordância, o que é colocação? Para a gente começar um papo, para a gente começar uma conversa. Bom, eu pediria que vocês observassem, inicialmente, que o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela tem um aplicativo pré-programado para produzir frases de uma determinada maneira. É o que nós chamamos de ordem direta. O que é a ordem direta ou ordem lógica? É a maneira com a qual nós produzimos frases. Sujeito, verbo, complemento. Né? Sujeito, verbo, complemento. Sempre que você pensa numa frase, a primeira coisa que te vem à cabeça é o agente. Depois vem a ação, depois vem o objeto da ação. O agente é o sujeito, a ação é o verbo, o objeto, receptor ou destinatário da ação é o complemento verbal, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Portanto, é interessante que você perceba que o verbo mantém uma relação com o sujeito e mantém uma outra relação com o complemento. Como é que a gente chama a relação que o verbo mantém com o sujeito? Concordância verbal. O que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. O verbo, portanto, concorda com o sujeito, porque a relação entre eles é a relação de concordância. Muito bem. Por outro lado, o verbo rege o complemento. Né? O que é regência verbal? É a relação que se estabelece entre o verbo e o seu objeto. O objeto direto, o objeto indireto. Portanto, concordância verbal é a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito. Regência verbal é a relação estabelecida entre o verbo e o seu objeto.
Como se dá a relação de concordância? Bom, o verbo tem que concordar com o sujeito. Em que? Em número. Em número. Se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o verbo está no plural, o sujeito está no plural. Relação verbo-sujeito. Relação singular-plural. Muitas vezes, moçada, as questões se tornam delicadas, porque você tem um sujeito distante do verbo. Quando você coloca muitos termos entre um sujeito e um verbo, sobretudo quando esse sujeito está posposto, o sujeito está posterior ao verbo, muitas vezes você perde essa relação de concordância. Isso acontece em muitas questões, nos exercícios que nós vamos ver, inclusive, há muito disso, né? Não é possível que falte, veja bem, uma frase simples, não é possível que falte nos dias atuais aos jovens o poder de mudança. Falte o quê? O poder de mudança. Observe que o sujeito, o poder de mudança, está lá na frente. O verbo faltar está no começo da frase. Você colocou aos jovens está no plural. Mas aos jovens concorda com o verbo? Não, porque não é o sujeito. Está entendendo? É o complemento. A relação do verbo com o complemento não é de concordância. Então não é possível que falte aos jovens no dia de hoje a liberdade para sonhar. A liberdade para sonhar concorda com o falte que fica no singular. Agora, se eu digo, não é possível que faltem aos jovens nos dias de hoje a força e a coragem para lutar. Força e coragem, sujeito composto. Verbo no começo da frase, faltem. Não é possível que faltem aos jovens nos dias de hoje a liberdade e a coragem. Sujeito composto, posposto, mas é sujeito, está no plural, o verbo consequentemente vai também para o plural. Relação de regência, moçada, ela diz respeito à necessidade ou não de uma preposição entre o verbo e o complemento. Isso se chama regência verbal. O que é regência verbal? Esse verbo precisa ou não de uma preposição para esse tipo de complemento. E mais que isso, essa preposição acarreta ou não mudanças de sentido. Entende? Um exemplo clássico, o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de morar, residir, ele é chamado de verbo intransitivo. Portanto, ele não precisa de complemento nenhum. O que vai haver depois dele é o adjunto adverbial de lugar. Assisto em Fortaleza. Moro em Fortaleza. Em Fortaleza é o complemento do verbo? Não, é o adjunto adverbial. Há uma relação de regência? Não, porque o verbo é intransitivo. O verbo não precisa de complemento. Então, assistir no sentido de morar, intransitivo, não rege preposição. Mas assistir no sentido de dar assistência, no sentido de ajudar, rege o objeto direto. Mas o objeto direto não precisa de preposição. Então, o médico assiste o paciente. Assistir no sentido de dar assistência é diferente de assistir no sentido de morar, que é intransitivo e não rege complemento. Mas assistir no sentido de ajudar, rege o objeto direto. Assistir no sentido de ver, assistir no sentido de apreciar, transitivo indireto, regendo a preposição a. Assisto aos filmes toda semana no cinema. Assisto ao espetáculo, assisto ao programa. Assistir, verbo transitivo, sentido de morar. Assistir, verbo transitivo direto, sentido de socorrer. Assistir no sentido de ver, apreciar, transitivo indireto, regendo a preposição a. Entende? Ou seja, regência verbal, relação entre o verbo e o complemento, no sentido de haver a necessidade ou não de uma preposição intermediando essa relação. E com a presença ou ausência da preposição, o verbo muda ou não de sentido? Muda, naturalmente. Né? Então, a regência verbal
nos ensina a observar o sentido que o verbo tem de acordo com a sua transitividade, portanto, de acordo com a preposição da qual ele vai precisar ou não no complemento verbal. Portanto, o verbo concorda com o sujeito em singular e plural. O verbo rege o complemento, percebendo a necessidade ou não de uma preposição, mediando essa relação, e que sentido essa preposição vai acarretar ao verbo e ao complemento. Essa é a primeira observação. Colocação pronominal. Nós falamos aqui em sintaxe de regência, falamos em sintaxe de concordância, falamos agora em sintaxe de colocação pronominal. Bom, aí vem uma questão muito interessante, moçada, porque colocação pronominal é a relação entre o pronome e o verbo. O pronome pessoal, no caso oblíquo, é o pronome que vai completar o sentido do verbo. É o pronome que vai ser o objeto do verbo. Esse pronome pode ficar em três posições em relação ao verbo. Ele pode ficar antes do verbo. A gente diz que essa posição do pronome antes do verbo é a posição proclítica, próclise. O que é uma próclise? É quando o pronome fica antes do verbo. O pronome que é objeto, que é complemento desse verbo. Ficou antes dele? Próclise. O pronome está depois do verbo. Ele está em ínclise. O pronome está no meio do verbo. O pronome está em mesóclise. Próclise antes, ínclise depois, mesóclise no meio. Só que isso acarreta muitas dúvidas. Primeiro porque a tendência do português do Brasil é diferente da tendência do português de Portugal. E a tendência do português de Portugal é o que está na gramática normativa, que é a tendência ênfase. Em Portugal disse vi-te, quero-te, amo-te, desejo-te. A larga tendência da língua portuguesa no Brasil é te quero, te amo, te vi. Portanto, a tendência natural do português falado no Brasil é a tendência proclítica. Essa, inclusive, é uma das grandes diferenças entre o português brasileiro e o português lusitano. O português de Portugal tende à ínclise, o português do Brasil tende à próclise. Mas, meu filho, como não errar na redação, como não errar na abordagem desse assunto numa prova de linguagens? É entender, galera, que em português nós temos as partículas atrativas de próclise. O que é que são partículas atrativas de próclise? São aquelas pequenas partículas, são aquelas pequenas palavras que vão chamar o pronome para a posição proclítica, para a posição anterior ao verbo. Eu preparei aqui uma lista que está no material de vocês. Essa lista está aí, mas aqui no slide ela está, digamos, simplificada. Se você observar, eu fiz uma lista das partículas atrativas de próclise e para a sua memória, para o seu cérebro, a dica que eu te dou é que se você ler a primeira letra verticalmente, você vai ter a palavra granidos. Ó, G-R-A-N-I-D-O-S. Granidos. O que é granidos? Granidos é o que a gente chama em sala de aula de dica mnemônica. O que é uma dica mnemônica? Eu quero que você memorize. Eu quero que você decore. Ai, professor, que coisa feia pedir para a gente decorar. Não. Não é feio de jeito nenhum. Memorizar não é feio, pelo contrário. Até onde eu me entendo por gente, uma das formas mais eficazes de aprendizado, até hoje, para mim, é a repetição. Pode ter certeza disso. Aquilo que você repete, insistentemente, tende a ser fixado de forma mais eficaz. Então, repita até fixar. Granidos. G-R-A-N-I-D-O-S. E aí o que é que você tem?
as partículas atrativas de próclise. Primeiro caso, gerúndio mais a preposição em. Sempre que você tiver um gerúndio mais a preposição em, entre esse gerúndio e a preposição em estará o pronome em próclise. Em se tratando de culinária, a nordestina é uma das melhores do Brasil. Em se falando de poesia, Drummond é o maior expoente do modernismo brasileiro. Em se tratando, em se falando, você tem o gerúndio, tem uma preposição em, está o pronome antes do verbo em próclise. É o primeiro caso de colocação pronominal anteposta ao verbo. Segundo caso, o pronome relativo. O que é um pronome relativo? O pronome relativo é aquele que introduz as orações adjetivas, restritivas ou explicativas. Uma dica muito simples é que praticamente todos os pronomes relativos, com exceção do cujo, eles podem ser substituídos por o qual. Então, se você tem assim, o filme a que assisti ontem é muito bom. O filme ao qual assisti ontem. Observe que esse que pode ser trocado pelo qual. Tudo que pode ser permutado pelo qual, o qual, as quais, dos quais, nas quais, será pronome relativo. E o pronome relativo sempre atrai a próclise, o pronome para antes do verbo. Ou seja, o filme que me interessa. O filme que, esse que é um pronome relativo, o qual me interessa, chama o pronome para antes do verbo em posição proclítica. Toda e qualquer palavra que puder ser permutada, substituída por o qual, a qual, é pronome relativo. Pronome relativo, portanto, atrai a próclise. Advérbios, advérbios em geral. Todos os advérbios atraem a próclise. Todos os advérbios atraem o pronome. Aqui me encontro feliz. Hoje te direi sobre mim. Entende? Agora nos falaremos com sinceridade. Atenção para a vírgula. Né? O pronome é atraído pelo advérbio se não houver vírgula. Se a expressão adverbial tiver vírgula, já vai para ênfase. Se eu digo hoje nos veremos, agora se eu digo esta manhã, vírgula, eu posso dizer nos veremos? Não, esta manhã, vírgula, veremos, porque a vírgula impede a relação de atratividade. O advérbio só atrai o pronome para a posição proclítica se ele não estiver separado, isolado pela vírgula. Mas todos os advérbios são partículas atrativas de próclise. Palavras ou expressões de sentido negativo. Toda e qualquer palavra ou expressão de sentido negativo chama também o pronome para a próclise. Nunca te direi sobre mim, né? Não me traia com outro, não me traia, nunca te direi. Observe que não, nunca, nada, ninguém, jamais são palavras ou expressões de sentido negativo, portanto, atraem o pronome para a posição proclítica. Pronomes indefinidos e interrogativos, todos eles atraem a próclise. Pronomes indefinidos, ninguém, alguém. Pronomes interrogativos, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Olha a poesia de Drummond. Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo vasto, né? Por que me abandonaste? Por que pronome interrogativo? Atrai o pronome oblíquo para a posição proclítica. Pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, aquilo, aquela, isto, isso, todos. Isso me incomoda, aquilo me atrai. Pronomes demonstrativos atraem a próclise. Orações optativas. O que são orações optativas? São aquelas orações que exprimem desejos. As orações que expressam desejo. Quando você se for, que a terra lhe seja leve. Fernando Pessoa.
que a terra lhe seja leve. O pronome está antes do verbo, por quê? Porque é um desejo meu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Observe que substantivos não são partículas atrativas de próclise, mas é o meu desejo. Deus te abençoe é o que eu desejo para você. Em orações que expressam desejos, que são chamadas de orações optativas, o pronome fica sempre antes do verbo. E finalmente, as conjunções subordinativas, integrantes e adverbiais. Um embora, né? Um embora, uma medida que, uma vez que, já que, tal que, quando. Expressões que introduzem, partículas que introduzem orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais são chamadas de conjunções subordinativas. Se introduz uma oração substantiva, é uma conjunção integrante. Se introduz uma oração adverbial, é uma conjunção adverbial. Tanto as conjunções integrantes quanto as conjunções adverbiais atraem o pronome para antes do verbo. Então, João Filho, quando é que o pronome fica em próclise? Quando tem alguma coisa puxando. E o que é que puxa? Granidos, gerúndio, relativo, advérbios, negativas, indefinidas e interrogativas, demonstrativas, orações optativas e conjunções subordinativas. João Filho, não tem partícula atrativa de próclise. Aí eu vai para o meio ou vai para o fim? Depende. Se não houver partícula atrativa de próclise e o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mesóclise, né? Vocês conhecem uma música do compositor Marcelo Genesi chamada Dar-te-ei? Ele está dizendo o que é que ele vai dar e o que é que ele não vai dar para a mulher que ele ama. Ele começa dizendo o que é que ele não vai dar. Ele diz: não te darei flores porque elas morrem, não te darei flores porque elas murcham. Por que ele diz não te darei? Porque não é partícula atrativa. Partícula atrativa chama próclise, não te darei. Mas quando ele vai dizer o que ele vai dar, não tenho não. Aí ele diz como? Dar-te-ei. Dar-te-ei o meu amor. Observe que o verbo está no futuro do presente. Não há partícula atrativa. Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, darei ou daria, e não houver partícula atrativa, mesóclise, taca o verbo no meio, parte o verbo e joga o pronome no meio. Se não houver partícula atrativa de próclise, se o verbo não estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu faço o quê? Ênclise, pronome depois. Acabou-se. Ok? Há uma ou duas regras especiais, mas a regra geral diz isso. Se tiver partícula atrativa, próclise. Não tiver partícula atrativa, o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mesóclise. Não tem partícula atrativa. O verbo não está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Isso quer dizer o quê? Ênclise. E aí a gente tem um resumo rápido do que é colocação pronominal. Uma última coisa, antes de nós passarmos aos exercícios, galera, é a seguinte: o Enem, sobretudo a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, cobra com muita recorrência, o assunto modernismo. Vocês sabem disso, né? Que o conteúdo de literatura, por exemplo, que cai no Enem, 60%, 70% é sobre o modernismo. Por que o modernismo cai tanto no Enem? Primeiro, porque é o período mais próximo da gente, né? É o período, nós estamos vivendo aqui ainda consequências, desdobramentos do modernismo, na chamada pós-modernidade ou contemporaneidade, que é o período que a gente está agora. Então, pelo fato de ser a escola literária mais ligada ao momento atual, o modernismo cai muito. Mas há um outro aspecto. Os modernistas queriam muito construir para o Brasil uma identidade cultural. E isso tornou o modernismo um movimento de grande relevância social e cultural. Os modernistas romperam com padrões europeus, romperam com padrões gramaticais,
a serviço da construção de uma língua brasileira, de uma língua que seja mais a cara do Brasil. Um exemplo clássico disso é o poema Pronominais, do Oswaldo de Andrade, em que ele fala exatamente sobre colocação pronominal. Quando ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno do mulato saber. Mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, e me dá o cigarro. Isso é mais que um poema, é uma profissão de fé do modernismo. O que é que o modernista quer dizer com isso? Que ele quer falar em português do Brasil, que ele quer valorizar a cultura coloquial, que ele quer valorizar a sintaxe espontânea do brasileiro comum, do brasileiro igual a mim, igual a você no dia a dia. Então, dê-me um cigarro, a ênclise é o que diz a gramática portuguesa lusitana. Me dá um cigarro é o que diz o brasileiro em situação coloquial. Ou seja, observe que ao utilizar predominantemente a próclise, o pronome antes do verbo, eu estou valorizando o português do Brasil. Eu estou ajudando a construir uma identidade nacional. Portanto, esse aspecto também é relevante para que a gente perceba o que é que diferencia a cultura brasileira da cultura lusitana. O que é que identifica a identidade, né? O que é que forma a identidade do brasileiro, o que é que forma a identidade do português lá de Portugal. Mas é preciso que se faça uma grande ressalva. Os modernistas, sem dúvida, radicalizaram a proposta de construir um português do Brasil. Ok, mas os pioneiros nesse projeto não foram os modernistas. Os pioneiros nesse projeto foram os românticos. É interessante nós observarmos que a literatura do romantismo brasileiro também já tinha um caráter nacionalista. E aí entra quem na história? José de Alencar, nosso conterrâneo, maior escritor cearense de todos os tempos, foi um revolucionário, no sentido de que sua obra já apresentava tentativas de construção de uma sintaxe brasileira. Os modernistas radicalizaram a proposta, mas os pioneiros foram os românticos. Quando, meus amigos, os livros de José de Alencar começaram a ser publicados na Europa, quando os livros de José de Alencar, Iracema, o Guarani, Senhora, Lucila, começaram a ser publicados em Portugal, de que José de Alencar foi chamado? Analfabeto. Por quê? Porque ele estava se desviando da gramática portuguesa. Ou seja, para os lusitanos, o desvio é o erro. Para o Alencar, era a tentativa de construir uma maneira brasileira de dizer as coisas. Quais são as marcas dessa maneira brasileira de dizer as coisas? Primeiro, a próclise. Quem começou a usar te amo, te quero, te vejo, te adoro, foi o Alencar, em oposição ao amo, te quero, vejo, te adoro. Portanto, lá em Portugal isso foi considerado um erro, porque estava se desviando da norma culta, mas na verdade era um desvio consciente, era um desvio absolutamente intencional, porque ele queria o quê? Valorizar o português do Brasil. Além da próclise, qual foi a outra marca de brasilidade que o Alencar começou a imprimir nos seus textos? O gerúndio. Observe que a tendência do português do Brasil é o gerúndio, ao passo que a tendência do português de Portugal é o infinitivo. Lá em Portugal se diz estou a cantar, no Brasil se diz estou cantando. No Brasil se diz estou fazendo, em Portugal se diz estou a fazer. Portanto, o gerúndio é uma tendência do português do Brasil. Tão tendência, mas tão tendência, que a galera exagera na mão. E ao exagerar na mão, comete um erro gravíssimo. Qual é o erro gravíssimo? O gerundismo. O que é o gerundismo?
é a língua portuguesa das atendentes de telemarketing. Em vez de dizer, vou transferir sua ligação, ou em vez de dizer, transferirei sua ligação, como é que a atendente de telemarketing diz? Vou estar transferindo, usando 3 verbos, quando apenas 2 ou 1 resolvem o problema. Aí é o erro. Aí é o erro. O vício, né? O vício do gerúndio. Vou estar transferindo, vou estar verificando no sistema. É um gravíssimo. Entende? Que é quando você usa 3 verbos, um deles no gerúndio, quando poderia usar simplesmente 2 ou apenas 1. Né? Vou estar verificando no sistema. Qual é o problema de dizer verificarei no sistema? Qual é o problema de dizer vou verificar no sistema? Aí entra o erro. Ou seja, o português do Brasil é tão tendente ao gerúndio que às vezes a gente extrapola. E ao extrapolar o erro é grave. Esse erro chama-se gerundismo, ou brincando, né? Um tom de brincadeira no português das atendentes de telemarketing. Mas, galera, a grande marca, eu vou encerrar aqui esse papo para a gente resolver as questões. Isso fixa melhor na prática, né? Teorizando a abstração. Já já a gente vai para os exercícios, a coisa fica mais clara. Mas eu queria fechar esse raciocínio dizendo para vocês só mais uma coisa. A grande revolução de marca de brasilidade, gramatical, sintática, que o Alencar começou a colocar no texto dele, foi o uso não do gerúndio e não da próclise. Foi o uso do pronome de tratamento vossa mercê. Se você me perguntar, professor João Filho, qual é a principal marca de brasilidade da gramática normativa que se fala nesse país? É o uso do vossa mercê. Sabe por quê? O brasileiro nunca se deu bem com tu e com vós. Segunda pessoa, tu e vós. A gente nunca gostou disso. Por quê? Dificuldade de flexionar o verbo. Vós sabeis, tu foste, tu sabes, vós vistes. Quando é que tem S, quando é que não tem S, a gente não sabe direito. Então o brasileiro tem muita dificuldade de flexionar os pronomes de segunda pessoa até hoje. Tu e vós, para nós, são um problema gravíssimo. Como foi que a gente resolveu o problema? Tiram tu, tira o vós e tá com vossa mercê. Por quê? Porque o vossa mercê é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento a gente usa para a pessoa com quem está falando. É o meu interlocutor direto. Equivale a tu e vós. Vossa mercê. Só que na frase, por ser um pronome de tratamento, a concordância do verbo é na terceira pessoa. Eu não preciso dizer vossa mercê soubeste, vossa mercê vistes ou fostes. Basta dizer vossa mercê viu, vossa mercê foi, vossa mercê sabe. O que é que isso resolve para a gente? É um pronome de segunda pessoa, eu uso para a pessoa com quem eu estou falando, só que eu não tenho que me preocupar com a flexão do verbo na segunda pessoa. Porque o pronome de tratamento, embora seja um pronome de segunda, concorda com a terceira. Eu não digo vossa excelência foste, eu digo vossa excelência foi. Eu estou falando com vossa excelência, é o meu interlocutor direto, é a segunda pessoa. Mas eu não preciso me preocupar com a concordância do verbo. Deixa o verbo na terceira e facilita. Algo foi que aconteceu com vossa mercê? Pegou. Mas pegou tanto, pegou de uma forma tal que não saiu nunca mais do português do Brasil. Né? E o que foi que aconteceu com o vossa mercê? Evoluiu. Acompanhou a mudança do tempo e está aí até hoje. Observe. Ó, José de Alencar e a sintaxe brasileira. O que caracteriza a tentativa de construção de uma sintaxe brasileira? Primeiro a próclise, pronome antes do verbo. Depois, o gerúndio, estou cantando. Depois, o vossa mercê. Só que o vossa mercê pegou e evoluiu. O vossa mercê virou o quê? Na boca do matuto. Vós mercê,
faço um C, né? Lembra do tio Barnabé, do sítio do Pica-Pau? Faço um C, viu-me se fi. Faço um C, foi? O Matuto transformou o faço um C em Vancê. Vancê viu, Vancê foi. Em muitos lugares do interior do Brasil ainda se usa essa forma. O vossa mercê, que é erudito, é formal, mas é brasileiro, virou vós me ser, virou faço um C, virou Vancê, até chegar no você, que é a forma moderna. Só que o que foi que o Matuto fez com você? Transformou em você, lá no interior de Minas. Transformou em C. Você viu? Você foi? Você vai? Aí veio quem? A internet. E o vossa mercê virou o quê? VC. Virou C, virou 6. Eu já vi inclusive no WhatsApp, vocês vão? 6, V-A-U-M, interroga. Vocês vão? Alguém aqui já deve ter visto isso. O 6, o número 6, é equivalente à forma plural, vocês. Né? Ou seja, o você é a grande marca de construção de português brasileiro. É o vossa mercê, que vira vós mercê, que vira vasso C, que vira vancê, que vira você, C, VC, C6. Está aí até hoje. Isso é o que identifica o nosso português. Muito mais do que o português lusitano é o uso do você. Em Portugal praticamente não se usa você. E se passaram a usar atualmente, digo com toda sinceridade, é por conta da influência da cultura brasileira, principalmente por causa das novelas, que fazem o maior sucesso do mundo na Europa, que fazem o maior sucesso do mundo em Portugal. A tendência é que em bem pouco tempo, o português de Portugal passe a sofrer a influência da cultura brasileira, invertendo o processo histórico. Nós sempre copiamos o que vinha de lá. A partir do modernismo, nós passamos a ditar a moda, nós passamos a ditar o modelo. Uma prova simples disso é o acordo ortográfico, que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2016. Esse acordo ortográfico, de certo modo, favorece o português falado no Brasil. Ou seja, em virtude de nós termos um grande número de falantes de português, nós tendemos hoje a ser a grande influência dos outros países que falam português. Né? Muito mais eficaz do que um acordo ortográfico é uma novela da Rede Globo, que passa nos países africanos, que passa nos países europeus e acaba levando a língua portuguesa do Brasil para todos esses lugares, invertendo o processo de influência cultural. Nós sempre sofremos as influências, hoje nós somos a influência para os outros países chamados lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa. Ok, galera? Essa é uma reflexão inicial sobre sintaxe de regência, sintaxe de concordância e sintaxe de colocação. Mas o bacana é o exercício, o bacana é a prática, e eu pediria já que vocês abrissem o material aqui na página de exercícios, página 24. Página 24 para os exercícios.